Boa tarde, pessoal. Meu nome é Andressa e vamos dar início à palestra sobre o sistema Confea-CREA mútua do engenheiro químico. Só lembrando que no final do minicurso será passado um formulário para confirmação da presença na palestra. Esse formulário vai ser passado aí no chat. Elas podem ser enviadas no chat durante toda a palestra, que o Gustavo vai responder. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo a todos, patrocinadores da primeira SEC UFLA presencial, e também os apoiadores da SEC Online, que é a BTQ, Data Essence Academy, Grupo Voito, Mate do Excel Inovador, Precisam Cursos e Treinamentos MBF, que disponibilizaram incríveis prêmios para vocês. Hoje, quem vai ministrar a palestra é o Gustavo, que é engenheiro agrônomo formado em 2003 pela Universidade Federal de Lavras, e engenheiro de segurança do trabalho formado pela PUC. Além disso, é mestre em Fisiologia Vegetal, Ecofisiologia pela UFLA e doutor em Agronomia Fitotecnia também pela UFLA. E atualmente é gerente técnico de atribuições profissionais do CREA Minas Gerais. Então é isso, Gustavo. Quando você quiser começar, pode ficar à vontade. Tá ok. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu retorno à UFLA, né, virtualmente, nesse momento, para a gente conversar um pouco a respeito do sistema Confea-CREA e as atribuições do profissional engenheiro químico, né. Nessa palestra vai estar comigo a nossa colega, a engenheira de alimentos, Ivana. Vou chegar aqui do lado para ela se apresentar. Boa tarde. E a gente vai falar um pouquinho, então, do sistema Confea-CREA e das atribuições. Então, quem quiser intervir durante a explicação, tá? É muito bem-vindo. Eu acho que fica mais proveitoso e a gente sana as dúvidas durante a apresentação, tá? Então, vamos lá. Então, uma coisa muito importante é o pessoal confunde muito a função do conselho profissional, no caso aqui seria o CREA, né? Então, a confusão advém muito de relação às associações e sindicatos. Então, vamos primeiramente sanar essa confusão, né? E falar o que é associações, né? Associações são entidades, né, conglomerados de profissionais, elas podem ser uniprofissionais, ou, por exemplo, associações só de engenheiros químicos, ou só de engenheiros agrônomos, ou então multiprofissionais. Né? Por exemplo, a Sociedade Mineira de Engenheiros, que conglomera engenheiros químicos, engenheiros civis, mecânicos, de alimentos, e por aí vai. Então, essas associações, o que elas fazem? Elas vão promover o treinamento e aprimoramento do conhecimento do profissional. Ela representa o profissional em eventos, espaços políticos, ela vai fazer a integração profissional através de encontros, simpósios, fóruns, tá? Vai discutir resultados de pesquisa, inovações na área de atuação profissional. Né? Ela vai contribuir muito para a formação do profissional na área. Né? Ela vai também apoiar e promover as atividades para melhor posicionamento dos atuais e futuros profissionais no mercado. Já os sindicatos, né? Hoje a gente tem os sindicatos dos engenheiros, que se chama SENGE, e também o sindicato dos geólogos, SINGEL, né? Que estão aqui tem interface com o CREA, né? Eu vou explicar mais tarde, vocês vão entender melhor. Eles vão coordenar, defender e representar legalmente a categoria nas esferas públicas, privadas e perante autoridades. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, uma empresa, vamos dar o exemplo da CEMIG, ela fez um acordo coletivo com os engenheiros, foi por intermédio do sindicato. Então, ele vai orientar, vai fiscalizar as relações trabalhistas, o cumprimento da CLT. É importante dizer que o sindicato só pode atuar na questão de empresas que têm um regime de contratação pela CLT, né? Do regime estatutário, como por exemplo, os professores universitários, aquela lei do salário mínimo profissional, ela não é válida, só para contratos via CLT. Então, o sindicato ele vai fiscalizar essas condições de trabalho, pisos salariais, convenções de acordo, né? E, além de mais, ele vai oferecer algumas coisas para os seus associados, como planos de saúde,
desconto em hospitais, academias e por aí vai, tá? Já o conselho profissional, ele vai orientar, né, sobre o exercício da profissão. O que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar o exercício da profissão, vai zelar pela ética profissional, vai regulamentar os limites de atuação profissional. Por exemplo, o engenheiro químico não pode fazer um inventário florestal. Vocês sabem o que é o inventário florestal? É o levantamento das espécies e a quantidade de árvores que a gente tem numa região, numa floresta. Então, o engenheiro químico não tem atribuição para isso. Então, ele regula o limite das atribuições dessa forma. Cada profissão, ela tem as suas atividades de atuação. Algumas profissões, elas vão ter o sombreamento, tá? Isso é comum na engenharia, mas cada um vai ter as suas áreas restritas de atuação e o CREA fiscaliza isso também. Tá? Ele vai, com essa fiscalização, ele vai assegurar à sociedade que os serviços sejam prestados por profissionais, né, que têm aquela atribuição. Atribuição, a gente linka a atribuição, o que eu posso fazer, o que eu tenho a formação para fazer. Tá? E vai divulgar também, discutir temas relacionados à ética profissional nas áreas de atuação do profissional. Então, são esses 3 órgãos que é muito importante a gente saber a diferença. Então, você vê que o CREA... o CREA não oferece treinamento. Não, quem vai te oferecer treinamento vai ser a associação. O CREA não me defende perante as relações trabalhistas. Não, quem vai te fazer isso é o sindicato. Então, isso precisa de ficar muito bem sedimentado. Partindo para isso, então, agora vocês viram, né? O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em todo o estado tem um CREA, né? O nosso é o MG, e lá em Brasília nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal, que ele vai regulamentar como os CREAs vão trabalhar. Então, todas as leis, resoluções, portarias, decisões normativas, quem emite é o CONFEA. É uma autarquia federal criada para isso, para fiscalizar o exercício profissional. Então, o CREA, ele foi criado, né, a partir do decreto de 23.569 e mantido pela lei 5.194 de 66. Aqui no CREA, a gente tem, no sistema CONFECREA todo, nós temos 3 instâncias. No regional, que a gente chama de CREA, né, o MG, a gente tem 2 instâncias. A primeira é as câmaras especializadas. Então, hoje, nós temos 8 câmaras especializadas. A engenharia tem muitos profissionais, então, para a gente separar esses profissionais em áreas, a gente criou as câmaras especializadas. Então, por exemplo, a Câmara Especializada de Agrimensura fica lá o geógrafo, engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo. A Câmara de Civil, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. A Câmara de Elétrica, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, de telecomunicações. A de Agronomia, engenheiro agrônomo, florestal, agrícola, meteorologista. A Câmara de Mecânica, engenheiro mecânico, metalurgista de produção. E a Câmara de Engenharia Química, a gente vai entrar mais em detalhe mais à frente, mas engenheiro químico, de alimentos, tá? Temos também a Câmara de Geologia e Minas, onde ficam os geólogos e engenheiros de Minas, e a gente tem outra Câmara, que é uma Câmara que ela permeia por todas as outras, que é a Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, porque todo engenheiro pode ser engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então, é uma pós-graduação, com mais de 700 horas, que você faz ao final dela, né, tendo êxito, as suas notas lá, você vai receber o seu certificado, e você dá a entrada desse certificado com o CREA, você vai receber o título de engenheiro de segurança do trabalho. É a única pós-graduação que te dá direito a um título profissional. As demais, somente elas vão confirmar ou vão estender a sua atribuição. Isso eu vou explicar mais para frente, vai ficar mais claro. Então, voltando lá, a gente tem a terceira instância, a segunda instância, que é o plenário, tá? Que é a junção de todas essas câmaras. Hoje a gente tem 109 conselheiros no CREA, né? Cada câmara tem uma quantidade determinada de conselheiros relacionada à quantidade de profissionais registrados. Então, hoje no CREA a gente tem muitos profissionais da área civil registrados. Então, a Câmara de Engenharia Civil tem 35 profissionais dos 109. Tá? Pra vocês terem ideia como que funciona. Então, a função do CREA mesmo é fiscalizar a área, né, da área tecnológica de nível superior e tecnológico. Hoje, os técnicos saíram do sistema CONFECREA, eles têm outro conselho. Então, o plenário do CREA, né, ele vai representar, né, o universo, né, de todos aqueles
aquelas câmaras especializadas. E essas câmaras especializadas, eu até esqueci de comentar lá atrás, elas são formadas por quem? A pessoa que representa, né? Chama-se conselheiro, né? Ele é um representante de instituição de ensino. Aí na UFLA a gente tem 2 representantes, né? Na verdade são 4. 2 da engenharia química, um é suplente, então é o Zé Guilherme e a professora Alcineia, que é da linha de... Isso, tá. E temos lá da área da agronomia, que é o professor Lucas, da engenharia agrícola. Tá, então, as câmaras são formadas por esses representantes. O FMG tem representante, o Berlândia tem, Viçosa, e também tem representantes das entidades de classe, que é, como eu comentei, o SME, que é a Sociedade Mineira de Engenheiros. Temos uma associação regional aí de Lavras, que por enquanto ela não tem representante no CREA, mas nós temos uma associação lá de Vargem que tem, né? Tem aqui em Belo Horizonte outras entidades, tá? que congregam os profissionais que têm os representantes. Então, esses representantes, o que eles vão fazer? Eles vão julgar todos os processos de auto de infração, de pedido de registro, de pedido de anotação de curso de pós-graduação. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá? Pessoal, está todo mundo entendendo? Se tiver dúvida, pode parar. Eu não estou vendo o chat. Eu queria que você intervisse qualquer questionamento, tá? Então, o CREA, ele tem uma abrangência estadual, né? Ele tem hoje, tem quase 80 unidades de atendimento entre inspetorias, escritórios regionais. Tá? Então, é importante, o CREA, aí em Lavras tem um escritório do CREA, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem ir lá no CREA, e agora também nós estamos adotando outros tipos de atendimento, que é o atendimento virtual. Então, até no início do ano que vem, a gente vai ter uma plataforma completamente nova, que você não vai precisar de ir ao CREA mais para fazer qualquer tipo de serviço. Vai ser feito tudo via software, aplicativos e página web. Em cada escritório desse também do CREA, existe um representante dele, que chama inspetor, né? Então, ele que toma conta do escritório do CREA e presta conta aqui para a gente. Então, ele que olha coisa de aluguel, de funcionário e por aí vai. E também representa o CREA em palestras e outros eventos. É a fiscalização, que ela vai visar a proteção da sociedade, né? Garantir que apenas profissionais legalmente habilitados exerçam as atividades de engenharia. Como que é feito isso, por exemplo? Então, o CREA vai fiscalizar uma empresa, um laticínios, por exemplo, uma área onde o engenheiro químico pode atuar, pode ser o responsável técnico. Ele vai chegar nesse laticínio e vai verificar se esse laticínio tem um responsável técnico pela atividade de processamento do leite, para gerar os diversos produtos. Se essa empresa não tiver um responsável técnico pelas atividades, aí o CREA vai multar essa empresa e vai exigir que essa empresa faça o registro. E ela fazendo esse registro, ela tem que indicar um responsável técnico pela produção, né, dos alimentos. Tá? Então, isso é um exemplo, né, de como o CREA age, a fiscalização. Então, através da fiscalização que o CREA vai assegurar, né, que os serviços prestados pelos profissionais vai garantir, né, à sociedade que esses serviços sejam prestados da melhor forma possível e que sejam profissionais habilitados que estejam prestando esses serviços. Tá? E para você fazer o registro profissional, como você faz? Então, o profissional, né, ele habilita para fazer o registro, né, quer dizer, vamos voltar aqui, né, habilitar o profissional para o exercício da profissão, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, né, entre eles o diploma e o histórico. Tá? Então, ele vai fazer o seu registro no CREA e, a partir do cadastro do curso da escola no CREA, ele vai receber uma atribuição, que é o que está aqui embaixo, por exemplo, que eu coloquei, do engenheiro químico, que é o artigo 7º da Lei 5.194 e o artigo 17 da Resolução 218. Eu vou detalhar isso mais para frente, na hora que a gente falar de atribuição profissional. Tá? Então, quando você entra com sua documentação no CREA, a gente entra em contato com a universidade e verifica se você realmente formou nessa turma, nessa universidade.
tá? E a gente tem pegado muito diploma falso. A gente, de vez em quando, o registro pode demorar, porque a gente faz algumas checagens, a gente depende também do retorno da universidade. Tá? Sempre para segurar para a sociedade que sejam profissionais realmente que estudaram, que cursaram, que tenham registro. Então, também a gente existe, como eu falei lá atrás, um código de ética, né, que é um conjunto de normas que devem ser seguidas pelo profissional do exercício do trabalho. Tá? Então, a gente tem aqui, entre os principais artigos, né, o artigo 8º fala dos princípios éticos, do artigo 9º dos deveres, do artigo 10º das condutas vedadas, do artigo 11º e 12º, né, dos direitos, e do artigo 13º e 14º da infração ética. Então, esse código de ética, ele pode, se você colocar no Google, código de ética do CREA ou do CONFEA, vai aparecer esse endereço aqui embaixo, e você vai poder fazer o download e consultar. Então, por exemplo, algumas penalidades, né, por descumprimento do código de ética é uma advertência reservada, uma censura pública, e pode chegar até o cancelamento do registro por 5 anos. Aí, quando você cancela o registro, você tem que fazer um registro novo, depois de 5 anos. Aí todo aquele histórico que o profissional tinha no registro antigo, ele se perde. Eu vou explicar isso também, qual a importância do histórico do profissional. Então, a gente tem essa resolução, são os documentos editados pelo CONFEA, que eu falei lá atrás, né, que o CONFEA edita as resoluções normas. Essa resolução 1090, ela vai dispor sobre o cancelamento do registro profissional por má conduta pública, escândalo ou crime infame. Então, no seu artigo 3º, né, são enquadráveis como má conduta ou escândalo passíveis de cancelamento de registro, entre outros, os seguintes atos e comportamentos. E é inciso 1º, incidir em erro técnico grave por negligência, imperícia ou imprudência causando danos. Então, a gente vai aqui no conceito, né, de que a imperícia, né, é a atuação do profissional que incumbe de atividades das quais não possua conhecimento técnico suficiente, mesmo tendo legalmente essa atribuição. Por exemplo, você tem a atribuição para ser responsável técnico do laticínio, mas você não tem conhecimento técnico. E você assume aquela responsabilidade técnica. Então, você pode cair mediante denúncia, mediante algum acontecimento que você causar danos, né, a outro, um processo ético, e você vai ser enquadrado pela imperícia. E pode chegar a ser cancelado seu registro por causa disso. Mesmo caso para imprudência e negligência. E existe um documento, né, que a gente chama de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que toda atividade que você fazer, você emite esse documento. Então, é todo o contrato, escrito ou verbal, para execução de obra ou prestação de qualquer serviço profissional referente à engenharia e agronomia fica sujeito a ART. Então, você vai ser responsável técnico por uma empresa de laticínio lá, então você vai anotar essa ART. É um documento oficial, né, regido pela Lei 6496, de 77. Eu vou comentar um pouquinho mais alguns detalhes dela. Tá? É um instrumento, então, vai definir os efeitos legais, o responsável técnico pela execução de obra ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo sistema CONFECREA. Por exemplo, lá tinha 2 engenheiros lá na BAC sem registro e, por isso mesmo, não emitiram RT. Então, o caso deles, não tem como enquadrar eles no código de ética, porque para ser enquadrado um profissional no código de ética, ele tem que ser engenheiro, cadastrado, registrado no CREA. Mas os engenheiros todos de Brumadinho estão todos enquadrados no código de ética, porque eles eram registrados, emitiram RT, então eles podem sofrer sanções éticas. Eles vão responder processo ético. Tá? Então, ela tem um valor de contrato, constitui um acervo técnico profissional. O que é isso? Muitas vezes, a maioria das vezes, em questões de licitações, é pedido um atestado técnico, uma certidão de acervo técnico, um atestado técnico para os engenheiros das empresas que vão prestar um serviço. Por exemplo, fazer um projeto de uma fábrica de cimento, que é atribuição também do engenheiro químico, né? Ele é o responsável técnico de uma fábrica de cimento, ele pode fazer o projeto. Então, a empresa que vai contratar os profissionais de engenharia para fazer
esse projeto, ela pode exigir, olha, me entrega um comprovante que você tem a experiência. E esse comprovante que é da experiência se chama CAT, Certidão de Acervo Técnico, que ela é constituída pela ART e pelo atestado. O que é o atestado? Quando você faz qualquer serviço técnico, a empresa que te contrata após fazer o serviço, ela emite uma ART. E o atestado. Então, você chega no CREA, junto com esse atestado e essa ART, você pede a CAT. O que tem nesse atestado? Lá vai falar assim, você foi responsável por fazer um projeto de uma indústria de cimento com produção de 50 toneladas de cimento por dia, por exemplo. Eu nem sei se isso existe. Tá? Aí, mediante esse documento que você tem, esse atestado junto com o RT, você tira a CAT, que é a Certidão de Acervo Técnico. Aí você entrou nessa licitação aí. Eu preciso que o engenheiro que vai me fazer o meu projeto tenha uma experiência de, no mínimo, 40 toneladas de produção de uma indústria de cimento. Como você tem um atestado de 50 toneladas por dia de produção, você vai entrar nessa licitação tranquilo. Aí vai ser questão de preço. Tecnicamente, você está qualificado para participar da licitação. Vocês entenderam isso aí? Tá. Botou não. Tá. A falta, então, dessa RT, ela vai sujeitar, então, ao profissional, não é multa. Então, o CREA, na fiscalização também, ele verifica se não tem RT. Então, por exemplo, você vai fazer esse projeto, você tem que emitir RT. Então, agora a gente vai passar para a parte agora mais específica das atribuições profissionais do engenheiro químico. Tá? Por que eu falo engenharia modalidade química, né? Se ninguém perguntou. Aquela hora faz câmaras especializadas, então a gente vai vir aqui na lei, ó. Rapidinho aqui. Então, nós vamos ver na resolução, chama 473 do CONFEA. Essa resolução, ela tem um anexo que chama Tabela de Títulos Profissionais. E essa tabela de títulos profissionais, ela é sempre atualizada quando surge um título novo. Então, a gente tem o Grupo Engenharia Modalidade Civil. Então, a gente vai passar aqui todos os títulos profissionais dentro da Câmara de Engenharia Civil. Tá? Aí linka modalidade, tá? Com Câmara. Então, Câmara de Civil, a gente vai ter também as relações dos tecnólogos, tá? Dentro dessa Câmara. O pessoal do eletricista, então, todos os títulos profissionais. Da mecânica e metalúrgica, tá vendo? Então, tanto de título. Ó. Engenheiro de produção, mecânico, metalurgista naval, por aí vai. E temos também agora os títulos relacionados à Câmara de Engenharia Química. Então, é o grupo Engenharia Modalidade Química. Então, temos aqui o engenheiro de alimentos, materiais, químico, têxtil, de petróleo, plástico. Tá? Então, esses são os engenheiros que pertencem à Câmara de Engenharia Química e os títulos de tecnólogos aqui também. Tecnólogo de alimentos, cerâmica, e por aí vai. Então, esses títulos, somente esses títulos podem ser registrados no CREA. Tá? Os títulos constantes nessa tabela. Quando surge um título novo, o CREA faz um estudo e verifica se esse título é pertinente de registro, aí vai e cria esse título, e esse título é inserido nessa tabela. Então, esse último aqui, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, foi o último título inserido nessa tabela. Tá? Eu acredito que foi o ano passado que foi inserido esse título. A Ivana está me confirmando aqui. Oi. Tem uma perguntinha aqui, pode ler? Pode. Boa tarde, Gustavo. Na UFLA, temos um chamado CREA Júnior. Eles têm conexão direta com o CREA Minas Gerais? Qual o papel deles dentro da universidade? Tá, tem. Tem sim. Na verdade, o CREA Júnior, ele vai esclarecer. O papel dele é para esclarecer os graduandos a respeito do CREA. Tá? Então, tem um núcleo aí, promover palestras, integração dos engenheiros, tá? E também esclarecer a respeito do CREA para os cursos de engenharia aí da UFLA.
Tá bom, muito obrigado. Pode continuar. Então, lá, o que é a engenharia modalidade química, né? É o ramo da engenharia relacionada com o desenvolvimento e aplicação de processos de transformação. Estão envolvidas modificações químicas e alterações físicas dos materiais. Então, vou dar o exemplo aqui de uma destilaria de álcool, né? Então, vai entrar a matéria-prima, a cana-de-açúcar, né? Então, vão ter o insumo principal é a cana-de-açúcar, mas você tem a água dentro do processo, tem o vapor da caldeira, né? A cal, o ácido sulfúrico e por aí vai. Vai ter todos os controles operacionais, energéticos, né? Vai ter o processo fermentativo depois de destilação e depois você vai ter os produtos, né? Que seriam o álcool, o principal produto, e os coprodutos, a vinhaça, né? A energia também que a gente pode ser utilizada da queima a gente usa o bagaço para queimar e para gerar vapor na caldeira. Ele também pode movimentar uma turbina e gerar energia. Então, são coprodutos da produção do etanol. Tem a vinhaça, que é utilizada pelo engenheiro agrônomo para retornar a lavoura, para adubar a lavoura. Então, vocês verem que não perde nada, aproveita tudo. Então, o engenheiro químico é responsável por todos esses processos dentro da destilaria. Então, como eu mostrei lá atrás, né, a resolução 473, né, a gente tem todos os títulos profissionais. Vou passar rapidinho aqui, ó. E em relação às atribuições, né? Então, em 2016, o CONFEA editou essa resolução, a 1073. Ela vai regulamentar as atribuições e atividades, competências de campo de atuação do profissional e o registro desses títulos profissionais do sistema CONFECREA para efeito de fiscalização do exercício. Tá? Então, o que essa resolução traz no seu artigo 5º? Que os profissionais registrados nos CREAs são atribuídos às atividades profissionais estipuladas na lei e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais previstas na resolução do CONFEA, em vigor e dispõe sobre os assuntos. Parágrafo 1º. Para o efeito da fiscalização do exercício profissional dos profissionais registrados no CREA, ficam designadas as seguintes atividades profissionais. Então, dentro da engenharia química, o que você pode fazer? Atividade 1. Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. Atividade 2. Coleta de dados, estudos, planejamentos, anteprojetos, detalhamento, dimensionamento, especificação. Atividade 3, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria, e por aí vai, tá vendo? Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico. Aí muita gente me pergunta, para eu ser perito, para eu fazer vistoria, eu preciso de fazer curso de direito, eu preciso fazer o curso específico? Não, essa atribuição você já tem ela nata desde da sua formação, do seu registro. Não tem necessidade nenhuma. Tá? Então, atividade 7ª, desempenho de cargo e função técnica. Por exemplo, você pode ser um engenheiro químico responsável lá na Petrobras, por exemplo. Atividade de treinamento, ensino, pesquisa, né? De elaboração de orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, e por aí vai. Tá? Atividade 13ª, produção técnica especializada. 14ª, condução de serviço técnico. Vocês estão vendo aí que vocês podem fazer tudo relacionado ao conhecimento que vocês têm. E a atribuição do engenheiro químico, ela está especificada no artigo 7º da lei, né, além dessas atividades. E no artigo... Opa, desculpa. Então, vamos adiantar aqui, ó, que eu vou passar aqui, ó. Isso. O artigo 17 da resolução 218 do CONFEA. O que compete ao engenheiro químico? Né?
quais as atividades deles dentro daquelas que eu mostrei para vocês lá. Então, indústria química, você pode fazer todas aquelas atividades dentro da indústria química e petroquímica de alimentos, produtos químicos, tratamento de água, instalação de tratamento de águas industriais e rejeitos industriais, seus serviços afins e correlatos. Então, por exemplo, você pode ser o responsável técnico pelo tratamento de água da sua cidade, ou então da estação de tratamento de esgoto, a destinação final de lixo. Tá? É um ramo que tem crescido muito, tem necessidade de desenvolver muito, e o engenheiro químico está habilitado para ser o responsável técnico por esse tipo de atividade. Então, a indústria química, petroquímica. Só uma questão interessante que é bom a gente comentar, que tem alguns engenheiros químicos que eles são registrados no CRQ. Essa questão ela está ligada somente ao engenheiro químico que faz análise química. Tá? Então, o engenheiro químico que trabalha, por exemplo, num laboratório de análise química, ele tem a prerrogativa de registrar no CRQ, mas ele pode manter o seu registro no CREA também, não tem problema nenhum. Como a gente viu lá atrás, isso é uma atividade de engenharia também, análise química, pela formação do engenheiro químico. Então, a gente vai voltar aqui nas atribuições da Lei 5.194, né? Que são as atribuições e atividades do engenheiro. Então, desempenho de cargo e função de comissões estatais, paraestatais, né? Planejamento, projeto. Então, tudo isso que eu vou ler aqui, relacionado àquelas atribuições que eu falei ali embaixo. Então, planejamento, projeto, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais, desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, estudo de projetos de análise, avaliação, vistoria, perícia, parecer, divulgação técnica, ensino, pesquisa, experimentação, ensaio, fiscalização de obra e serviço técnico, direção, né, de obra e serviço técnico. Essa obra aqui, gente, entenda-se como uma atividade na área de o cara pode ser direção de, por exemplo, de uma indústria sucroalcooleira, por exemplo, tá? Execução de obra e serviço técnico, por exemplo, da obra de indústria de cimento, né? Ele pode não fazer a obra, construir, mas ele faz a parte de layout, dimensionamento de equipamento, todos, é ele que tem que fazer. De repente, o engenheiro mecânico que constrói, mas ele que faz todo esse dimensionamento, tá? Produção técnica especializada, industrial e agropecuária, aqui entra mais a indústria alimentícia, a indústria... produzir um bem, né? Produzir o cimento, tá? Tinta, subprodutos do petróleo e por aí vai. Gustavo. Oi. Tem mais duas perguntinhas aqui, pode ler? Pode. Miguel Gabriel perguntou: se uma pessoa é aprovada em concurso público de outro estado, geralmente é exigido o CREA desse outro estado. É burocrático para mudar? Não. O que acontece? A partir do momento que seu curso é cadastrado no CREA, então o CREA reconhece no Brasil inteiro que o curso de Engenharia Química da UFLA tem cadastro no CREA Minas. Então, é um curso legal, vamos dizer assim. Tá? Você pode fazer o registro em qualquer estado. Tá? Se você fizer o registro no CREA Minas, ele vai ser mais rápido. Por que eu te falo isso? Porque os outros CREAs vão ter que entrar em contato com a gente para fazer o questionamento a respeito do curso. Mas se você quiser registrar em São Paulo, no Rio, Espírito Santo, Brasília, pode, não tem problema nenhum. O registro aqui vai ser mais rápido, tende a ser mais rápido. Só isso, a única diferença. Tá? E o cadastramento desse curso fala das atribuições. Então, as atribuições do seu curso vão ser estabelecidas pelo CREA Minas. Então, e quando você vai trabalhar em outro estado, você tira o visto profissional. Então, é uma licença que você tem para trabalhar em outro estado, tá? E ela não tem custo nenhum. Está respondido aí, não tá, Gabriel? Está respondido sim, muito obrigada. A próxima pergunta é da Júlia Basto. Quais as diferenças das atribuições do engenheiro químico e do químico industrial?
Boa tarde. Espera aí que ele está desligando o microfone. Boa tarde. Então, a diferença aí, né, entre o engenheiro químico e o químico industrial, o químico industrial, ele cuida da parte da química em si, né? O engenheiro químico, ele vai cuidar do processo, da indústria, desde o projeto da indústria, do projeto do equipamento. O químico, ele cuida só de uma parte do processo da indústria. O engenheiro químico, ele vai englobar toda a cadeia do processo. Então, ele pode fazer, igual o Gustavo falou, desde o projeto da planta baixa, vai dimensionar equipamento, tudo isso, até a parte final. Ele cuida da parte, depois da destinação de resíduos, todo resíduo ele consegue, ele tem habilitação para tudo isso. Enquanto o químico industrial, ele só vai cuidar da parte da química, uma pequena parte ali da parte industrial. Tá bom, muito obrigada. Pode voltar, Gustavo. Vai estar falando, então, além disso, desse documento que a gente comentou, da Resolução 218, a gente tem outra resolução que estabelece as principais indústrias enquadráveis nas questões do engenheiro químico, né, que ele tem que ser o responsável técnico. Então, por exemplo, quando vai registrar uma indústria da borracha aqui no CREA, a gente só deixa registrar com engenheiro químico, tá? Não pode ser engenheiro mecânico, eletricista, civil, não, tem que ser um engenheiro químico. Então, essa resolução traz as principais indústrias, né, que então é a indústria do papel, papelão, celulose, da borracha, de couro, peles e assemelhados, indústria química, de produtos químicos, né, a quantidade de produto que tem, né, refino do petróleo, destilação do álcool, indústria de produtos e materiais plásticos, indústria têxtil, né, produtos alimentícios, de bebida e a indústria do fumo. Outras empresas também, né, que exigem a necessidade de consultoria, de ter o engenheiro químico como responsável, empresas que trabalham na área ambiental, né, o engenheiro químico atua nessa área de análise de resíduos, né, por exemplo, lá o desastre lá de Brumadinho, né, então o engenheiro químico está verificando a qualidade da água, o que tem nos resíduos e por aí vai. Então, a empresa de consultoria também, o engenheiro químico pode atuar em órgãos de saneamento, né? Escritório de engenharia de projetos e por aí vai. Então, a área de atuação do engenheiro químico é muito ampla. Tá? Esse aqui foi o fim da nossa apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para responder. Só queria mostrar, aproveitar aqui então, de uma vez, vou mostrar aqui o site do CREA, vou fazer uma propaganda nossa aí. Então, você vai entrar aqui no crea-mg.org.br, esse aqui é o site do CREA. Então, se você, para fazer o registro de pessoa física, é só vir nesse link aqui, clicar, e... Acho que me ajuda, pelo amor de Deus. Então, você vem aqui, ó, registro definitivo ou provisório. Qual a diferença? O registro definitivo você tem um diploma. O registro provisório não, você tem só o certificado de conclusão do curso. Existe diferença na área de atuação? Não. Você é formado, colou o grau, você tem as mesmas atribuições, tanto com registro definitivo quanto com registro provisório. Tá, então, aqui tem uma série de documentos que você tem que juntar para encaminhar para o CREA, levar ao CREA, ou então, hoje, a gente está sendo aceito, né, que a documentação possa ser encaminhada para esse e-mail aqui. Então, o pessoal que vai receber esse e-mail vai interagir com você, solicitar algum outro documento que se precisar, tá, para fazer o registro. Aqui também vocês podem fazer uma consulta para ver se o curso que vocês fazem está cadastrado no CREA. Então, você vai colocar aqui o nome da UFLA, consultar.
tem esse código aqui, ó. Então vamos ver quais os cursos da UFLA que estão cadastrados. Então tem diversas pós-graduações cadastradas. Agora vamos para as graduações: engenheiro agrônomo civil, controle de automação, engenheiro mecânico, engenheiro químico da UFLA. Atribuição inicial da atividade. Baixar. Aumenta. Ixi. Beleza, melhorou. Vamos lá. Artigo 7º da Lei 5.194, combinado com as atividades do artigo 1º da Resolução 218 e do parágrafo 1º do artigo 5º da 1073, aquela que eu li para vocês, tá? Então, é todo aquele artigo também, né? Campo e área de atuação, artigo 17 da 218, que a gente viu lá. Então, vocês estão vendo aqui que o curso de vocês está cadastrado no CREA, então tá tudo certinho. Que é o que acontece algumas vezes quando o curso, a universidade, ela procrastina para fazer o cadastro no CREA, o pessoal forma e o pessoal não consegue registrar no CREA, porque a instituição de ensino não fez o cadastro no CREA. Tá? Então, aqui é a sua área pessoal, você entra com seu registro aqui, senha, você entra na sua área pessoal, você tira certidões, emite RT, tá? Esse é o site do CREA. Se tem mais alguma dúvida, informação, o que a gente pode te ajudar vocês? Questionamento? Tem uma dúvida aqui. Tem várias, na verdade. Para quem gostaria de trabalhar como químico forense em polícias civis e federais, o registro do CREA se torna necessário? Para qualquer área de atuação de engenharia e concurso, você tem que ter o registro. Você tem que ter registro. Tá? O pessoal do... Tem engenheiro químico no Ministério da Agricultura, Ivana? Não. Na Anvisa, por exemplo, tem engenheiro químico lá, o engenheiro químico lá tem registro no CREA. Então, sim, qualquer local que você vai trabalhar, ele falou assim, Polícia Federal, o que o engenheiro químico faz na Polícia Federal? Ele faz perícia, faz avaliação. Então, ele está servindo, ele está realizando um serviço de engenharia. Como a gente viu aqui na Resolução 218 também tem, ó. Vistoria, perícia, avaliação. Ele está fazendo essa atividade. É uma atividade de engenharia, está aqui na Resolução 218, artigo 1º. Então, ele tem que ter registro, porque ele está prestando uma atividade de engenharia, né? O artigo 17 que a gente fala lá, que é o artigo do engenheiro químico, né? As atividades. Ele não vai ser contratado para a Polícia Federal, engenheiro químico, para ele fazer outra coisa que não seja relacionada à atividade de engenharia química. Então, ele tem que ter registro. Uma coisa que eu queria falar também, que eu acabei que eu atropelei. Por exemplo, você vai fazer um curso de pós-graduação, você como engenheiro químico, você vai fazer um curso de pós-graduação na área em petroquímica, por exemplo. Você já tem atribuição nessa área. É isso. Você já tem atribuição nata nessa área. Você não precisa de fazer mais nenhum curso para você trabalhar na área de petroquímica. Mas você quer fazer um curso de pós-graduação para você aprimorar o seu conhecimento. Aí você pode chegar no CREA e pedir a anotação desse curso no seu registro. Tá? Então, o CREA vai entrar em contato com a instituição de ensino, verificar o CREA vai verificar se esse curso está cadastrado. O CREA, se não tiver, ele vai pedir para a instituição de ensino cadastrar esse curso. Aí, cadastrando, aí você tem a possibilidade de emitir uma certidão de registro e quitação, que a gente chama, que é uma certidão que comprova que você tem registro no CREA, e nela vai falar lá que você tem o pós-graduação na área de petroquímica. Tá? Então, a gente anota esse curso para você sem ampliação de atribuição, porque esse curso você já tem nato da sua atribuição de engenheiro químico. Mas, por exemplo, você faz um curso, sua família lá toda mexe com engenharia civil, você fez engenharia química, mas no final das contas você viu que você queria ser engenheiro civil mesmo. Aí você pensa, se eu fizer uma pós-graduação em engenharia civil, eu vou ser engenheiro civil. Não.
como eu falei lá atrás, o único título de pós-graduação que dá título profissional em engenharia de segurança do trabalho. Os demais não dão título, só dão atribuições, e vai depender muito do tipo de curso. Então, se um engenheiro químico fizer um curso de pós-graduação em estruturas metálicas, construção de estruturas metálicas, ele não vai ter atribuição para construir estrutura metálica. Por quê? Ele precisa de outros conhecimentos, né, de fundação, de outras disciplinas, conhecimentos, para ter atribuição nessa área. Então, sim, quando você for fazer um curso de pós-graduação, verifique se é uma área afim à sua área, não é uma coisa muito fora, porque senão o CREA não reconhece esse título, essa especialidade que você está fazendo. Aí você não vai conseguir anotar esse curso no CREA. A próxima pergunta é da Gabriele do Carmo. Boa tarde, Gustavo. Você havia comentado sobre a diferença entre o cadastro no CREA e no CRQ, mas é possível estar cadastrado em ambos ao mesmo tempo? Qual o diferencial de estar cadastrado no CREA? Tá, eu vou pedir para a Ivana responder esse questionamento. Você fala, você vai abrir o... Ah, tá. Espera aí que eu fiz um trem errado aqui. Eu volto falando, já desliguei. A diferença do CREA e do CRQ, a diferença, primeiro no CREA, o CREA é o órgão de engenharia, né? Então, quando você tem um registro no CREA, você vai atuar na área de engenharia, no caso, né, da formação de vocês, na área da engenharia química. O CRQ é o Conselho de Química. Então, quem regula o CRQ é a lei dos químicos. Então, quando a diferença aí do registro do CREA para o CRQ você vai atuar como? Ah, não, eu vou atuar como engenheiro. Então, o seu registro é no CREA. Ah, não, eu vou atuar como químico. Então, o seu registro é no CRQ. Pode sim ter o registro de ambos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho uma atuação, eu trabalho em 2 locais ou eu tenho 2 atuações. Pode ter casos que sejam necessários 2 registros. Tá? Na maioria das vezes não, mas pode ser que seja necessário os 2 registros. Se você atua como químico e for fazer alguma coisa na área de engenharia, você precisa dos 2 registros. Tá? Até a própria lei do CRQ prevê que tem um artigo que ela fala que, independente do registro no CREA, para atuar como químico, você precisa do registro no CRQ. Isso. A gente já tem uma segunda pergunta aqui da Carolina, que ela pergunta como é feito o registro no CREA quando se tem um título de engenheiro de segurança do trabalho juntamente com engenheiro química. Para você fazer o registro do curso, né, de engenharia de segurança do trabalho, primeiramente você tem que ter um curso de engenharia. Não pode ser qualquer curso, engenharia química, de alimentos, agronômica, civil, mecânica. Então, primeiro você faz o registro do seu curso, vamos dizer, base, seria o de engenharia química. Depois, você pede para fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho. Você vai juntar alguns documentos, né, que é o certificado, o histórico. Você dá a entrada com essa documentação no CREA. Depois de alguns dias, você já sai como engenheiro de segurança do trabalho. Tá? A pergunta da Júlia, né? Para obter o registro é necessário pagar a taxa? Sim, tem uma taxa, sim. Tem anuidade, você paga a taxa da carteirinha, você paga a taxa do registro e tem anuidade. Quando você se forma, você tem, durante 6 meses, você tem um desconto de 90% da sua anuidade. Então, por exemplo, se vocês estiverem formando agora no final do ano, não faz o registro agora em dezembro, não. Espera passar em janeiro, você vai ter 90% de desconto na sua anuidade de 2021. E ela perguntou sobre o valor também, o valor é igual para todo mundo, tá? Sim. Fixo, o valor é fixo. E se você tiver 1, 2, 3, 4, 5 títulos, a anuidade é um valor só. Na verdade, a anuidade...
Tem mais alguém com questionamento? De nada, gente. Estou à disposição aqui. Então, acredito que a gente possa encerrar. Queria agradecer a vocês dois, Gustavo e Ivana, pela participação. Eu acho que foi proveitoso para todo mundo, deu para aprender bastante sobre esse tema. Muito obrigada pela participação de todo mundo também aqui no YouTube. E vai ser enviado um forms aí no chat para vocês responderem, confirmando a presença de vocês nessa palestra, para que vocês possam ganhar o certificado depois. Então, respondam esse forms, por favor. E foi enviado também um form de feedback. Eu peço para que todo mundo responda esse form de feedback também, que é importante para a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo que está dando certo. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Até mais. O CREA Júnior da... Gustavo, seu microfone está mutado. Opa, desculpa. Procure o CREA Júnior daí, para uma interação com o CREA. É muito fundamental para vocês aprenderem sobre o CREA. Tá? Tem uns conselheiros aí, também qualquer coisa estão aí, pode tirar dúvida. A gente está aqui também na sede. Passando essa pandemia, qualquer coisa, pode chamar a gente, que a gente dá uma puladinha aí, participa do congresso com vocês aí, uma semana, dá uma palestra. É só organizar, tá bom? Bom final de semana para todos aí. Tudo de bom aí. Muito obrigada. Tchau.